Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Vamos pensar algo aqui. Em especial, nos dias de ceia, as crianças permanecem sempre nos cultos em razão das pessoas que trabalham com o Ministério Infantil também participarem, né? Que é como se fosse um domingo de folga. E é justamente hoje o domingo de folga dos pais professores do Ministério Infantil. Lucas capítulo 17, e verso 11, diz assim: Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Amém. Antes de orarmos, iniciarmos os pensamentos sobre esse texto, quero participar com os amados, e essa participação é também já uma exposição de pedido. Pedido de amor, de graça e liberalidade. Nós temos um pedaço de terra aqui no terreno, no estacionamento ao lado, onde certamente iremos construir a IBBN Kids e o Instituto Crescer. Mas nós temos lá no fundo, bem na divisa com o muro da rua, tem uma extensão de 10 metros por 36 de comprimento, que é terra, é grama. Na verdade, nem grama não é, né? Uma toceira de capim alto, e que irmão Osmar lutou ali muito para tirar e conseguiu, mas é evidente que volta. Eu estava andando ali há poucos dias, vendo o que tem que se fazer, e meu coração brilhou em algo a fazer, e eu quero partilhar com vocês de primeira mão. Na verdade, só Jesus sabe disso, que eu incomodei ele um bocado já, e ele também me mostrou algumas possibilidades. Nesse espaço de terra, a ideia é que a gente tire todas aquelas toceiras, as raízes que estão à brota, e colocarmos ali alguns caminhões de areia e vários brinquedos, e fazer um parque infantil. Você viu a quantidade de crianças que a gente tem. Então, domingo à tarde, por exemplo, você pode pegar a tua criança, teu filhinho, e vir para cá brincar com ele no parque. Um espaço legal, bem adequado, não é não? Um banheiro com água gelada, e ainda um lugar para orar, se quiser. Então, eu quero pedir a ajuda de vocês. Nós vamos desenhar isso e vamos colocá-lo em prática. E se vocês tiverem fé, nós vamos inaugurar antes de eu viajar para a Tailândia, que é dia 6 de outubro. Então, antes disso, nós vamos inaugurar esse parquinho. Amém? Para o Dia das Crianças, você já passar lá com as crianças. Amém, queridos? Vocês concordam? Então, amém. Diz a Bíblia que se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa nesta terra, é concordado no céu. E vocês disseram amém, então certamente irão me ajudar a fazê-lo. Amém? Glória a Deus por isso. Feche seus olhinhos, se você puder.
Paizinho querido, eu magnifico teu nome por tua bondade, esse dia abençoador que tivemos, nos quais recebemos tantos abraços, filhos puderam estar com seus pais, os seus pais com seus filhos, aqueles que não puderam se deleitaram ou sofreram com as lembranças, mas por certo, Senhor, momentos de alegria assim viveram. Eu te louvo pela oportunidade de estarmos juntos, te louvo por essas canções que nos levam a refletir aquilo que Cristo viveu e fez por todos nós, mas acima de tudo nos faz lembrar de que Ele é Senhor nos céus e na terra, porque venceu todas as crises, todas as provas, todas as tribulações que lhe sobreveio. E nós queremos lhe tributar nesse momento a tua palavra como um gesto de ouvir e entender. E, portanto, Senhor, sê conosco. E aquilo que eu puder falar com o teu povo seja usado pelo teu Espírito para nos ensinar. Que assim seja, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, esta passagem tão bonita, pelo conteúdo que ela expõe, me faz pensar e refletir em algumas atitudes nossas. E, geralmente a gente utiliza essa palavra para nos fazer refletir como tratamos Jesus, como devolvemos a Ele a gratidão, a que medida lhe somos gratos. E geralmente comparamos a gratidão que esse moço que teve a ousadia e a coragem de voltar e agradecer a Deus por Jesus tê-lo curado, utilizamos isto para mensurar o nível de gratidão que temos para com Deus mediante as coisas que Ele faz por nós. Mormente, observamos a atitude das pessoas diariamente e constatamos que a maioria delas não são e não demonstram gratidão a Deus, ou se pelo menos demonstram, o fazem de uma maneira tão tímida que não mais têm ânimo e nem a coragem de fazê-lo publicamente. A maioria de nós devotamos a Deus nossas gratidões, mas de forma completamente secreta. Enquanto que Jesus disse para que pudéssemos fazer as nossas ofertas secretas, mas os nossos atos de gratidão de forma pública. Ele disse para fazê-lo de forma pública porque a Deus se glorifica em público. A Deus se demonstra gratidão de forma pública. E, portanto, esta cena reflete muitos ensinos para a nossa vida. E eu quero aqui pensar convosco de maneira bem breve nessa atitude de Jesus, aprendendo evidentemente com o moço, mas na atitude de Jesus. Perceba que ele está a caminho de Jerusalém e outra vez decide passar por essa região, a região de Samaria. Não tensionando ou intencionando permanecer na região, ele simplesmente caminha em direção a Jerusalém, pois sabe que lá é o seu destino final, onde ele irá vencer, evidentemente, tudo aquilo que lhe foi proposto. Perceba, portanto, que ao chegar nesse lugar, ele passa por Samaria, que é uma região no qual vocês sabem, já conversamos tanto sobre isso, onde os judeus não têm uma comunicação plena com os samaritanos e nem tampouco estes na terra dos judeus. Entretanto, a Bíblia diz que Jesus passava por essa região. E não se sabe dizer se essa aldeia que ele aqui entrou era na região de Samaria ou propriamente já nos termos da Galileia, mais próximos a Jerusalém. E se bem que isso também não vem ao caso, até porque não é o foco da passagem do evangelista Lucas, e diga-se, de momento ele é o único evangelista que narra esta cena. Portanto, ela foi importante na vida de Jesus e na vida das outras pessoas que testemunharam a Lucas para que ele pudesse escrever quando entrevistava as pessoas que andaram com Jesus. Note, portanto, que em um desses lugares, entre Samaria e Galileia, Jesus entrou em uma determinada aldeia que nos é oculto o nome. E dentro da aldeia não havia ou não aconteceu nada em especial. Não houve um sermão, não houve uma parada onde ele pudesse aglomerar pessoas à sua volta e fazer alguns milagres para que a fé pudesse ser gerada. Ao contrário, o que se conhecia de Jesus dessa aldeia certamente fora fatos
que outros trouxeram as notícias de que Jesus estava a fazer, e quem sabe, nesta ocasião, ele já havia passado pela região de Samaria, como em João no capítulo 4 e o verso 4, nos mostrando que em uma de suas viagens ele foi 3 vezes a Jerusalém para cultuar a Deus durante o seu ministério. Então, em uma dessas 3 vezes, ele passou ou indo a Samaria, ele encontrou aquela mulher no poço de Sicar, uma aldeia samaritana. E como sabemos, ele a evangelizou e a pequena aldeia, que tinha cerca de 5.000 pessoas, creram em Jesus. E ele ficou ali vários dias ensinando o reino de Deus a todas elas. E foi um mover naquela aldeia que creram nele muitas pessoas. Talvez muitas dessas pessoas que creram em Jesus ajudaram a divulgar a sua palavra às regiões de Samaria. E, portanto, é notório que as pessoas, ao chegar a Jesus, sabiam quem ele era. Portanto, não era segredo o ministério de Jesus nessa região. Na Galileia, por sinal, era muito mais fácil, até porque a grandeza dos milagres de Jesus se deu, em sua grande maioria, na Judeia e Galileia. Logo, portanto, era mais fácil o difundir de sua mensagem e o anúncio daquilo que ele fazia em meio às pessoas. Mas agora, nós percebemos que ao entrar nessa aldeia, algo inusitado acontece. E é perceptível que Jesus sempre tem comitês de boas-vindas estranhos. Você observa em vários lugares onde comitês de recepção, diferentes do que temos nas igrejas ou em lugares que nos recebem de maneira amorosa, gentil, feliz, alegre, sorridentes e talvez até com alguns benefícios. Alguns lugares Jesus foi recebido de forma não tanto convencional assim. Perceba que, por exemplo, ele foi recebido em Gerasa, um lugar inóspito do que era chamado região de Decápolis, de uma forma completamente diferente, pois os recepcionistas que vieram receber Jesus à praia eram chamados de endemoniados. Os seus trajes não eram muito legais, eles andavam nus e tinham marcas no seu corpo de ferimentos dos mais atroz, visto que correntes lhe eram colocadas para que pudessem eles ficarem prisioneiros mediante a violência que eles possuíam. Mas eles quebravam as correntes e não apenas as quebravam, mas machucavam pessoas e se lançavam nas pedras e se cortavam. E além de tudo isso, de forma tão grotesca, eles invadiam os túmulos nos cemitérios dessas regiões e arrancavam os corpos para fora e rasgava-lhes os ventres, e daqueles corpos que ainda estavam em estado de putrefação, eles arrancavam as vísceras e comiam. Era o tipo de pessoa que veio receber Jesus na sua viagem a Gerasa. Obviamente que à medida que eles chegam a Jesus, eles não permanecem assim. Afinal de contas, Jesus expulsa-lhes os espíritos que os aprisionavam. E diga-se de passagem que pelo menos poderiam ter mais do que uma legião em cada um daqueles seres vivos. Mas, se havia pelo menos uma em cada um destes, somos sabedores que havia pelo menos 12.000 espíritos malignos dentro de cada um daqueles figurantes que estavam ali em Gerasa. Logo, era um ambiente tomado por possessões malignas. Jesus, obviamente, transforma esse comitê de recepção horroroso e que faria qualquer pessoa que está nesse ambiente aqui esta noite a correr algumas léguas sem olhar para trás, nem sequer parar para tirar um selfie. Lhes garanto que correria de maneira imediata se a recepção fosse 2 homens arrões, barbudos, cabeludos, endemoniados há mais de 10 anos, comedores de carne apodrecida. Certamente você correria deles. Não é verdade? Portanto, não é um comitê muito agradável. Outra vez, ele vai visitar uma de suas cidades, aonde ele crescera, onde desenvolvera, Nazaré, e não é bem recebido. As pessoas, de forma hostil, os recebem nesse ambiente. Aqueles os quais viram crescer, fizeram como que uma barreira, dizendo: não és bem-vindo para pregar aqui. Portanto, não era um comitê com uma aparência tão horrível, tão lastimante,
mas trazia no bojo de seus corações um ódio gritante, um preconceito enorme e uma disposição de agravar a Jesus com palavras e verbos que não é lícito vos dizer. Entretanto, ofendiam-no e levaram até um despenhadeiro na perspectiva de que pudessem empurrá-lo do despenhadeiro abaixo, mas não puderam fazê-lo, e Jesus passou ileso em meio a eles e nada lhe aconteceu. Agora, nessa ocasião em especial, o comitê de boas-vindas a Jesus, a equipe de recepção que vem dessa aldeia, provavelmente entre Samaria e Galileia, também não é nada convencional. Aparecem 10 pessoas que saem de dentro da aldeia para receber Jesus e se posicionam ao longe, a pelo menos em torno de 30 a 40 metros de Jesus. O correto, pelo menos dentro do costume judaico e das leis interpretadas no Talmud, uma pessoa que era portadora dessa doença, da qual citarei, eles podiam chegar próximo de alguém na média de 80 metros e não mais que isso. Se esse alguém fosse um sacerdote ou um servidor do templo como um levita, era um mínimo de 100 metros de distância. Eles chamavam de um tiro de arco. Logo perceba que essas pessoas pararam, portanto, distante de Jesus, saíram de dentro da aldeia onde eles estavam e vieram em direção ao Senhor. Óbvio, se vieram é porque a notícia de que Jesus estaria passando por ali chegou antes de Jesus chegar. Isso era um fato, você observa na maioria das viagens de Jesus. Ele é acompanhado de milhares de pessoas em todos os lugares. Ainda que ele saísse de Cafarnaum, apenas ele e os seus 12 discípulos, ao longo do caminho, as pessoas deixavam seus negócios, seus afazeres, suas casas, suas particularidades e se ajuntavam um ao outro para seguir Jesus onde quer que ele fosse. Ele saía só de madrugada de sua casa, mas quando findava o dia, ao destino que ele estava para ir, ele estava sempre acompanhado de no mínimo 2.000 pessoas que andavam atrás e à frente de Jesus. Houve ocasiões que historiadores afirmam que mais de 20.000 pessoas andavam após Jesus. Perceba que era uma multidão gigantesca, e não apenas iam como que Jesus à frente, conduzindo o rebanho, mas a multidão se aglomerava tanto na retaguarda, como uma gigantesca multidão ia à frente, fazendo barulho como que anunciando a passagem de Jesus. Isso acontece, por exemplo, em Lucas no capítulo 7, quando narra a ida de Jesus à pequena aldeia chamada Naim. Você percebe que ao chegar em Naim, bem ao longe, as pessoas que estão saindo de Naim observam uma grande multidão vindo ao encontro da cidade. E na cidade de Naim saía igualmente uma outra multidão, a saber, todos os moradores daquela cidadezinha saíram à porta para enterrar um moço que era conhecido de todos, muito especialmente pela história de sua mãe e de seu pai, e que agora seu pai era falecido, e ele que cuidava de sua mãe era viúva e conhecida de toda a comunidade, e portanto diante dessa cena ele vem perder a vida, e agora a cidade lamenta, chora, se condói com a dor de sua mãe, e sai nos muros da cidadezinha para enterrar o moço ao longe. E quando estão saindo da cidade, eles conseguem vislumbrar diante de si, não apenas o volume de pessoas, mas o barulho que essas pessoas faziam, e faziam barulho, por sinal, com muita propriedade e com razão. Afinal, elas estavam caminhando com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que dava vida, e era natural que a glorificação acontecia. Afinal de contas, a maior parte das pessoas que seguiam Jesus, todas elas, pelo menos a maior parte, tinham ou em suas próprias vidas, ou em suas famílias, pessoas que foram por ele curadas. Então tinha razões sobejas para caminharem com ele, glorificando a ele. Você vai ver por várias passagens, como por exemplo em Marcos capítulo 10, e o verso 46, quando você encontrar a cena de um homem chamado Bartimeu, o Baá, filho de Timeu, da cidade de Jericó, que teve o privilégio de gritar por Jesus. Este parou para atendê-lo e tornou um cego
Um homem que vê, e quando ele recupera a visão, a primeira coisa que ele fala a Jesus é: deixe-me seguir-te, glorificando o teu nome. E a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus por todas as partes, glorificando a Deus e exaltando a Jesus de Nazaré. Logo, o exemplo de Bartimeu é seguido igualmente por muitos outros que ali também foram curados. Logo, essa multidão ia como que anunciando a chegada do Messias. Então os vilarejos se preparavam, as pessoas enfermas se preparavam. Isso era maravilhoso, era como se a notícia da bênção estivesse a chegar. E logo que essa notícia chega nessa pequena aldeia, de imediato um comitê se apresenta diante de Jesus. Só que essa comissão que se apresenta de maneira peculiar a si mesmo não era tão agradável dentro da sua própria comunidade. Porque diz o texto que era uma equipe de leprosos. 10 leprosos saíram de dentro da aldeia. Quero crer, justamente pelo fato de que leprosos não lhes era permitido viver em sociedade, exceto se estes tais leprosos tivessem um bom capital financeiro, fosse gente da alta sociedade. Então eles ainda tinham o privilégio de se vestirem de maneira em que não aparecesse a sua doença e conviver em sociedade. Naquele tempo já havia as discrepâncias entre os sociais. Perceba que Simão, por exemplo, em João no capítulo 12, onde aparece a cena de Simão oferecendo um jantar para Jesus, esse Simão era chamado Simão o leproso. Era um cara doente, só que ele tinha grana. Então ele podia frequentar a sinagoga, ele podia oferecer jantares, ele podia estar em lugares públicos, enquanto que a grande maioria pobre, ao ser acometido da lepra, lhes era penalizado afastar-se de tudo e viver excomungado em cavernas, em buracos ou simplesmente nas paragens. Por que a sociedade tratava assim os leprosos? Eles tinham uma ideia fixa em suas mentes de que uma pessoa que contraiu, em algum momento ficou leprosa, era como se a mão de Deus estivesse pesando sobre aquele indivíduo, causando-lhe os ferimentos, como que um julgamento, e amaldiçoando o tal. Essa ideia não era dos dias de Jesus apenas. Ela era advinda desde os dias de Moisés, justamente em razão de uma cena do que aconteceu com Miriam, a irmã de Moisés. E não fora Deus quem institucionalizou essa tradição de assim pensar. Deus fez um julgamento, e por conta desse julgamento se tornou popular. Essa mulher, a Miriam, ela se levanta contra Moisés com ousadia. Ela e o Arão, de maneira bastante familiar, e fazem um grupinho e perguntam a si e argumentam com os outros. Espera aí, quem Moisés pensa que ele é? Ele acha que Deus só fala com ele? Ele acha que Deus ele é o único que Deus conversa com ele para legislar sobre nós? Bastou ela murmurar assim, a própria irmã de Moisés. Diga para quem está pertinho de você, vigia, porque é de dentro de casa que vêm as maiores perseguições. Cara, isso é uma verdade. Miqueias disse, no capítulo 7 do seu livro, de que os maiores inimigos dos que seguem a Jesus são os próprios seguidores de Jesus. Uau! Isso não acontece aqui conosco de jeito nenhum. Crentes aqui de Dourados não tem esse problema. Isso é só para o lado do Paraná. Aqui não tem, graças a Deus. Entretanto, perceba que essa mulher, ela ousou questionar isso de Moisés, e Deus saiu em defesa de Moisés. Moisés não disse palavra alguma, ele ficou na dele, calado, estava calado, ficou. Mas Deus saiu em defesa de Moisés e bradou dos altos céus. E ela nunca tinha ouvido Deus falar diretamente com ela. E a primeira vez que ela ouviu Deus falar foi: quem você pensa que é?
Com Moisés eu falo olho no olho, face a face. Qual outro profeta tem esse privilégio comigo, senão Moisés? Por causa de tua malignidade, disse Deus, tua pele não será mais a mesma. E ela se tornou leprosa naquele mesmo momento. Moisés, o seu irmão, cheio de misericórdia, foi num lugar inseparado e passou algumas horas diante de Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia, é minha irmã, purifica ela da sua lepra. E de fato, Deus atendeu Moisés e ela ficou purificada de sua lepra. É por isso que você vê cenas como a de Eliseu, quando dá uma sentença ao seu servidor. À medida que este vai atrás das riquezas de Naamã, Geazi não atenta para a forma como que seu mestre o ensinava. E ele tentou enriquecer às custas de seu mestre. E quando volta, ele mente enganosamente a Eliseu. E Eliseu diz: por que tentaste me enganar? A lepra que estava em Naamã, cujas águas do Jordão levaram, brota em ti e em toda a sua geração para o resto de suas vidas. E ele se tornou leproso até a 4ª geração. Somos sabedores disso, no qual foi a última geração de Geazi que veio a falecer. Perceba, portanto, que essa tragédia se tornou como que um fato notório na mente das pessoas, sem que Deus tivesse dito, e sem que houvesse uma sentença humana. As pessoas passaram a sentenciar umas às outras. Está doente? É a mão de Deus. Com certeza é a mão de Deus. E isso também acontece nos dias de hoje. Não só com lepra ou com outra doença, mas qualquer problema que se passa, não poucas pessoas dizem: falei, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Deus está pesando a mão. Se não vem por amor, vem pela dor. Essa é uma velha história e alguns diz a Bíblia: se não vem por amor, vem pela dor. Que nunca teve escrito isso, pelo menos não na minha Bíblia. Talvez em outros evangelhos por aí afora. Entretanto, a gente constrói essa imagem de Deus e tensionamos amaldiçoar as pessoas segundo o nosso próprio querer. Ora, você percebe isso? Eu até citei isso, não sei se foi essa semana ou semana passada. Os discípulos de Jesus, ao perceberem que ele não foi recebido em uma aldeia em Samaria, eles vão pretensiosamente a Jesus, numa presunção que só eles mesmos para ter, e diz: Senhor, quer que a gente ore a Deus e manda fogo sobre esse povo aí para matar todo mundo? Percebe que eles possuem a mesma ideia, e que não poucos de nós também possuem essa cultura de culpa. Uma cultura de culpa que está entranhada dentro de nós por achar que os nossos problemas, todos eles, são exatamente a mão de Deus pesando sobre nós. Esquecemos que as consequências que colhemos são exatamente consequências de nossas próprias escolhas, e a maioria delas Deus e nem o diabo tem a ver com isso. Esquecemos disso. Entretanto, aqui, os caras que aparecem, obviamente colocados por toda aquela sociedade daquela região como que amaldiçoados pelo divino. E esse conceito de maldição era tão, evidentemente, tão amplo. Jesus de Nazaré, ele vai tão longe. Por quê? Perceba, quando se tinha a ideia de maldição, era que o avô pecou, o tataravô pecou, o pai pecou, então o pecado ia perseguir o filho. E algum da família ia nascer com um problema genético. Alguém ia nascer defeituoso, ia nascer com um defeito visível. Então era como que a punição da maldição de algum lugar daquela família. E evidentemente, uma vez que veio e a pessoa recebeu a maldição e cumpriu nela a maldição, a família estaria livre da maldição. Como assim? Se uma família, por exemplo, tivesse o desprazer de nascer uma criança, um bebê, um garoto, por exemplo, e ele nascesse cego, então essa família entendia: alguém na árvore genealógica pecou de tal maneira que a gente vai pagar pela maldição dessa pessoa. E aqueles que não conseguiam descobrir, e obviamente como iriam fazê-lo, descobrir quem foi que pecou no passado, para saber a quem poderia ser atribuída a culpa. Então, o que as famílias faziam?
Aquele bebê, por lei, isso você vai encontrar várias leis, pelo menos 7, nos escritos rabínicos do Talmud e da Cabala judaica, que explica e ensina a fazer assim. A criança nasceu defeituosa, a mãe tem o dever de repudiá-la com ódio. Ela tem que olhar para aquele bebê e dizer: tu és a minha maldição. O dever dela é dar de alimento, dar de cuidado até 6 anos de idade, se ela quiser. Até 6 anos é direito do garoto defeituoso ainda conviver nos laços paternais. Entretanto, sem nunca os pais olharem para a criança. Quando a mãe ia amamentar o bebê, ela nunca podia olhar para o bebê. É maldição. É a maldição que ela está amamentando. Então ela não pode olhar para aquilo que é uma maldição de sua própria família. É a ideia que eles tinham. É por isso que quando completava 6 anos de idade, lançava ao léu, para que essas pessoas pudessem se virar. Eles entendiam que agora, por conta própria, se resistisse, é que Deus estava sendo misericordioso, e outras linhas entendiam que quanto mais a pessoa defeituosa vivia, maior era o tamanho do pecado. Então ela tinha que viver muito para sofrer muito para pagar a grandeza do pecado. Outros entendiam, se a criança morreu rápido, então o pecado não era tão grande e foi terminado rápido. Você percebe isso no caso, por exemplo, de Bartimeu. A gente o chama de Bartimeu, mas na verdade seu nome não é esse. Afinal de contas, ele não tem nem nome. Bartimeu significa filho de Timeu. Está falando que ele é filho de um cara que Eusébio diz que é comerciante de tecidos importante na região de Jericó. O Bartimeu, que a gente o chama assim, não tem nome. Por quê? Porque ele é um cego. E ele foi deixado para morrer às margens do caminho. E ele encontra-se Jesus, já um homem, portanto ele vem sofrendo da cegueira durante todo esse período. Você encontra outra situação dessa, como por exemplo, em João no capítulo 9, um cego de nascença, outro, está lá, e os discípulos olham para Jesus e perguntam: quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Já conversamos sobre isso. E ridiculamente fazem essa pergunta, justamente porque trazem em si a ideia de que qualquer pessoa doente está sendo amaldiçoada por Deus. Então eles não podiam viver em sociedade, porque entendia-se todos que eles eram maldição. E quem conhece a lepra de perto vai entender que se parece uma maldição. A lepra tem pelo menos 3 tipos ativos ainda em nosso tempo. 3 tipos grotescos. Tem um tipo de lepra que ele condena os tecidos da pele e da carne humana, mas não apodrece, ele fica, primeiro embranquece, depois ele fica com a pele como que escamosa e escurece. E as pessoas, portanto, podem bater que não sente nada ali. Ele mata toda a sensibilidade. Obrigado por me ajudar. Outro tipo de lepra, ele provoca igualmente a pele, perde a coloração, e ele escama o tempo todo, fica embranquecido o corpo e partes do corpo, e vai escamando, como que arrancando, todo dia sai pedaços de pele. E há um terceiro tipo de lepra, sei porque muito tempo dentro desse contexto. Outro tipo trabalha nas articulações, nos joelhos, no cotovelo, no nariz, nos dedos, nos lábios, nas orelhas. Essa lepra, ela começa exatamente assim, ela vai matando as células vivas, a carne vai perdendo o seu vigor, vai perdendo a sua coloração, e ela vai apodrecendo, estando a pessoa viva. Essa lepra dói muito. As pessoas gemem de dor, e principalmente quando você está fazendo o curativo, tirando os fragmentos de carne, que ela fica porosa assim, sabe? Quando você passa a mão num isopor velho, que você vai passando a mão, passa a mão aqui em cima para você ver, vai sair um monte de farelinho. E você passa a mão assim, e vai saindo aqueles farelinhos de carne. E as pessoas gemem de dor. E o mau cheiro é terrível. Eu fiz isso por 2 anos e pouco, com as mãos cruas, nunca peguei nada, graças a Deus. E ela só é transmissível
por contato de sangue com sangue. É terrível quem sofre esse tipo de lepra. Cai as orelhas, cai os lábios, cai nariz, dedos caem, partes do corpo caem. E as pessoas andam enfaixadas. E todos os dias tem que trocar aquelas faixas, porque aquela carne ela se solta. E os remédios de hoje não curam a lepra, mas impede que ela avance para outros órgãos com tanta violência. Isto é, se a lepra matava em 10 anos, hoje ela mata em 30. Então melhorou um pouco, mas mata ainda. Não tem cura. Perceba que esses 10 caras viviam nesse contexto. Isolados da sociedade, mas por que foram à aldeia? Porque souberam certamente que Jesus passaria por ali. Porque do contrário eles não iriam nessa aldeia. Não era possível ir a essa aldeia. Se você olhar, por exemplo, lá em 2 Reis, no capítulo 5, 6 em diante, você vai perceber a cena de 4 leprosos que encontraram o despojo dos que atacavam os israelitas, os soldados que fugiram, e ficaram com medo de ir à cidade para não serem mortos, justamente porque eram leprosos. E sabe o que a lei, não a lei de Moisés, mas a lei interpretada pelos sacerdotes do tempo, dizia acerca dos leprosos? Se ultrapassarem 100 metros e chegarem próximo a um religioso e neste o tocar, digno de morte por apedrejamento, são os leprosos. Quando uma mãe andando pelas ruas via ao longe um leproso vindo, e como era fácil saber quem era leproso? Primeiro, eles tinham as vestimentas rasgadas, os trapos que eram lhes dados, e andavam todo tampado para não aparecer parte nenhuma do seu corpo. Segundo, eles tinham um mau cheiro terrível que de longe lhes era visto. Terceiro, as manchas de carne, sangue, pele e terra, do qual eles rastejavam pelo chão, era a particularidade de suas roupas. E quarto, eles tinham um sino pendurado em seus tórax. Eles tinham que andar com esses sinos para anunciar que um leproso vinha vindo como um animal qualquer. Não há nível de humilhação pior para um ser humano do que esse tipo de coisa a se fazer. Sofreu apenas Jesus mais do que esses aqui. E esses caras saem dessa aldeia, obviamente, ouviram de Jesus. É por isso que o verso 13 diz a Bíblia que o 12, eles pararam de longe e clamaram e gritaram. E qualquer pessoa na situação deles, ao perceber o seu corpo esfarelar, a sua vida se esvair aos poucos, e tivesse o privilégio de saber que Jesus está passando por ali, qualquer pessoa aqui esta noite entenderia: é minha única chance. Como aquela mulher do fluxo de sangue, depois de ter gastado tudo com os médicos por 12 longos anos e nada lhe pôde fazer, ela entendeu que aquela multidão que estava cercando Jesus não poderia ser um impedimento, porque aquela significava a sua única e última chance. Então ela rastejou até tocar com a ponta dos seus dedos a vestimenta de Jesus. E a Bíblia diz que a sua hemorragia lhe foi estancada porque tocou em Jesus. Esses homens entenderam que aquela era sua única e talvez a última oportunidade de suas vidas. Então entenderam isso e gritaram desesperadamente. Quando eu li aqui, não dá para expressar o que eles fizeram, mas a palavra clamor identifica-se como um grito alto e desesperado. Como que se você tivesse a única chance e você não pode perdê-la. Então o seu esforço é clamar, é gritar o máximo que você puder. Sabe, é isso que eles fizeram. E à medida que eles gritam, a Bíblia diz que Jesus, vendo-os, disse: ide! Eu pensei que Jesus ia dizer: chegai-vos. Mas Jesus disse: ide. No início do ministério de Jesus, em Mateus, no capítulo 8, verso 1, tem uma cena idêntica, mas com um contexto diferente, porque primeiro é um leproso. Segundo, Jesus estava descendo do monte e o leproso estava subindo o monte.
Terceiro, os discípulos correm, mas Jesus fica parado. Quarto, esse leproso corre ao encontro de Jesus e lança ao chão, aos pés de Jesus, sem tocá-lo. Então pronuncia: Mestre, se podes, se queres, cura-me. E Jesus disse: eu quero. O levantou, o tocou, o abraçou e disse: eu quero, seja limpo. E a Bíblia diz: e ele ficou limpo. Uau! Então os leprosos pensam: aconteceu lá em Cafarnaum, um cara que estava igual a nós. Ele viu que Jesus passava, então ele decidiu correr. Ele correu e ele falou com esse Jesus, e Jesus tocou nele e ele foi curado. Então eles pensam: vamos ser prudentes, vamos ficar um pouco de longe, mas vamos dar o sinal. Certamente Jesus vai fazer exatamente o mesmo. Certamente Jesus vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Certamente seus corações acreditou que Jesus os traria para perto e os abraçaria. E qualquer pessoa ferida, cansada, abatida, machucada, quer os braços de Jesus de imediato. E a gente acha que as curas e os milagres de Jesus têm que acontecer exatamente no mesmo padrão do que a gente já viu acontecer antes. Diga para quem está ao seu lado: a bênção de Jesus que virá sobre a sua vida virá de muitas formas, e você só vai compreendê-la quando de fato ela trombar com você. Não poucas vezes deixamos de reconhecer a bênção divina. Percebam, e eu realmente vou parar em 5 minutos. Eu estou controlado agora, irmão. Tem vários olheiros me controlando. Percebam, Jesus disse: ide. Pergunte para quem está pertinho de você: se você fosse um dos caras doentes e você visse Jesus e clamasse por Jesus, qual era a resposta que você esperava ouvir da boca de Jesus? Responde para mim. Se você está vendo ele ali, você diz: Jesus, eu estou aqui, Jesus. Você espera que Jesus diga: vinde. Pode vir. Pode chegar perto de mim, eu gosto de pessoas. Pode tocar em mim, eu não me importo. Não é verdade? Se você visse Jesus parado aqui agora, o que você faria? Você não ia querer que ele dissesse: vem. O maior anelo de nossas almas é quando as trombetas soarem e ouvir a voz meiga e suave dele dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Tudo o que queremos que Jesus diga é: vem. Aí Jesus diz: vem não, vão. Não poucas vezes perdemos a bênção de Deus porque não a reconhecemos como ela vem. Às vezes Jesus manda a bênção a nós do jeito dele, mas nós não conseguimos reconhecer porque só a entendemos do nosso jeito. As queremos do nosso jeito. Não poucas vezes ele quer que a gente reconheça algo talvez menor da expectativa do que fizemos, proporcionando a nós objetividade maior no futuro, e a gente não consegue compreender isso e rejeitamos o pequeno e logo rejeitamos, portanto, o que é grande. E às vezes ficamos chateados porque a bênção não vem exatamente como nós queremos, ou pelo menos no tempo em que a gente quer. Esses caras queriam só ser curados, irmão.
Mas Jesus não disse nada para eles que pudesse alimentar a sua esperança de cura. Olha a única coisa que Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não disse nada. Eles já pensaram: puxa vida, mostrar o sacerdote de novo? Foi os mesmos caras que expulsaram nós da comunidade. Voltar lá de novo? Poderia surgir isso na mentezinha de cada um deles. Surgiria na nossa, porque não surge na deles. Não conseguimos reconhecer a bênção de Deus quando ela vem, por causa de nossas falsas expectativas. E perceba, às vezes achamos que a bênção está demorando demais. E a gente diz: irmão, fica tranquilo, Deus está caprichando na bênção para te dar. E cantamos isso. O Nani tem uma canção que canta assim, não é? A última palavra vem de Deus. Não está demorando, Ele está caprichando. Mas diga para quem está, coloca a mãozinha no ombro de quem está ao seu lado. Diga assim: querido irmão, na verdade, Ele não precisa melhorar a bênção para você. Diga: bênção é bênção. Tudo que vem de Deus é perfeito. O que Ele faz é te preparar para receber a bênção dEle. Por que ela demora? Porque ainda não estamos prontos para recebê-la no mesmo nível que ela vem. O problema não está nele, está em nós. Não recebemos porque não compreendemos como Ele trabalha. Não poucas vezes negativamos a nós mesmos por não compreender a maneira como Ele quer nos preparar para receber a sua graça. Esses caras ouviram de Jesus o que eles não queriam ouvir. Se coloque no lugar deles. Eles ouviram o tempo todo que Jesus cura leprosos. E agora vão ao encontro de Jesus acreditando: é hoje que eu volto para casa. É hoje que eu vou estar feliz. É hoje que vai tudo mudar. É hoje que essas manchas saem. É hoje que essa pele é restaurada. E clamam. E clamaram a pessoa errada? Ei, aí em cima, eles clamaram a pessoa errada? Pergunte para quem está pertinho de você, chacoalha esse irmão que não deu muito glória a Deus até agora, mas eu espero que dê daqui a pouco. Diga assim: eles clamaram para o Deus errado? Claro que não, pastor. Clamaram para o Deus certo, para o Jesus certo. Mas a resposta não foi a que eles esperavam. Então diga para quem está ao seu lado: melhora isso, vamos terminar isso aqui agora. Diga para quem está pertinho de você. Chacoalha o ombro desse santo e dessa santa. Eu sei que hoje é dia dos pais, então abençoa teu pai aí. E diga para ele assim: não é porque a resposta não veio do jeito que você esperava que Deus não te ouviu. É justamente ao contrário. Ele te ouviu. É por isso que a resposta veio não do jeito que você esperava. Porque nós construímos fantásticas revelações daquilo que Deus tem que fazer para nós. E é ao contrário. Deus não trabalha para nós. Ele não é nosso servidor. Eu não tenho tempo para entrar aqui, então #fica a dica. Jesus disse: ide. Eu imagino o rostinho daqueles caras leprosos. Um olhou para o outro. Eu até imagino que alguns podem ter dito: cara, por essa eu não esperava. Será que é ele mesmo? Será que foi aquele mesmo Jesus que estava lá em Cafarnaum? Mas fazer o quê? Ele disse para ir se apresentar ao sacerdote, não é? Então vamos lá. Vamos ver o que o sacerdote vai dizer para nós. Talvez o sacerdote tenha um novo remédio. Talvez Jesus tenha deixado uma receita lá, onde toma uma garrafada e fica tudo beleza. Não é? Com ervas e vais coisas. E tudo vai ficar legal. E foram. Mas à medida que estavam caminhando, de alguma forma,
sentiu que não doía mais. Rapaz, eu tinha um buraco aqui, não tenho mais. Olha a minha mão. Tira a roupa. Olha como é que está meu corpo. O outro diz: cara, tu não tem mais nada. E o meu? Você também não. E você? Eu também não. E ele? Também não. E você? Eu também não tenho mais nada. Olha como eu estou. Olha como eu estou limpo. Olha como eu estou limpo. Por quê? O milagre não acontecia no sacerdote. O milagre aconteceu no caminho. Porque eles entenderam. Jesus disse: ide ao sacerdote. Eles simplesmente entenderam. Não importa qual é a palavra dele, se tem a palavra de cura ou não. Se ele falou, alguma coisa vai acontecer. Oh, aleluia. Se ele disse, alguma coisa vem no contexto. Fique em pé, por favor. Se Jesus disse, vem carregada de poder a sua palavra. Eu queria que você se dirigisse a alguém que você ama e diga para essa pessoa: sabe, querido, uma vírgula de Jesus vem carregada com tanto poder para construir uma história. Para nós uma vírgula é só uma vírgula. Mas se Jesus te dizer vírgula, você não tem ideia do que ele vai construir depois dessa vírgula. Tenta formular uma frase. Então disse Jesus, vírgula. Diga comigo assim: então disse Jesus, vírgula. Acrescente como você quiser. Acrescente como você quiser. É assim que é a palavra dele, sabe? É ilimitada. Uma vírgula transforma o mundo todo. Jesus disse aos caras: ide. E no caminho eles estavam indo e foram curados. Não teve performance, não teve água na cabeça, não teve um toque, não teve um culto antes, não teve um louvor chamando os milagres, não teve uma oração forte, não teve uma corrente das 12 portas, não teve um sal grosso no canto da sua casa, não teve o óleo ungido sobre a sua cabeça. Não, nada disso. Teve apenas uma palavra contraditória dizendo: ide. Contraditória porque eles esperavam: vinde. Mas até o não de Jesus vem carregado com coisas boas. Entenda isso, querido. Entenda isso. Entenda isso. Se você está clamando por algo grande e até agora não ouviu resposta nenhuma, não se mova. Não se mova. Se ele não falou nada, não se mova. É uma vírgula. Mas se ele disser não, é porque ele sabe que ele precisa trabalhar você um pouquinho mais para o tamanho do sim que vem depois do não. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhinhos. O que te afliges, o que te perturbas, o que te incomodas, o que tira a tua paz, o que tira seu sono, o que tem provocado dores no seu coração, o que tem machucado a tua alma, o que tem mexido com o teu interior, o que tem te deixado de mau humor, o que te tem feito gerar brigas, o que te tem provocado dores. Jesus está aqui esta noite. Então diga a Ele: e agora, Jesus? A resposta virá.
Talvez Ele vai te dizer: ide a alguém, peça perdão. Talvez Ele vai dizer: ide, conserta as coisas. Talvez Ele vai dizer: fique e aguarde a bênção chegar. Talvez Ele vai dizer: seja limpo. Talvez Ele dirá: receba a tua bênção. Mas uma coisa esteja certa: Ele não vai te deixar sem resposta. Paizinho querido, oh Paizinho amado, quantas vezes nós erramos porque não conseguimos compreender a sua voz? Quantas vezes deixamos de receber a tua bênção porque não conseguimos vê-la, ao menos não do jeito que o Senhor quer que ela venha? Quantas vezes transformamos as nossas derrotas e fracassos em culpabilidade tua, como se o Senhor estivesse nos maltratando? Quantas vezes nos referimos aos nossos fracassos como uma punição de ti, sem que esta não venha dessa forma? Então, Paizinho, nós nos colocamos diante de ti agora para ouvir a tua voz, para entender qual é a tua palavra de direção, se é para ir, ou se é para vir, se é para ficar, ou se é para se mover. Mas diante de tudo isso, a única coisa que queremos agora é não sair da tua presença, porque sem a tua presença nós perderemos sim todo o senso de direção. E como não queremos isso, bem sei que o teu não vem carregado de bênção ao seu tempo. E portanto agora, Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de ti, como igreja, e me humilho diante do teu altar, para te suplicar o teu favor, em prol das pessoas que estão aqui, em prol das pessoas que estão lá na galeria, lá em cima, e cujos corações estão pensando no que vai fazer. Eu estou orando por pessoas que estão aqui embaixo, Senhor, oh, aleluia, e que eu não sei o que passa em seus corações, suas dúvidas, suas necessidades, suas angústias, mas o Senhor as conhece muito bem. Alguns têm as repetido diante de ti inúmeras vezes. Alguns estão ansiosos porque não sabem o que vai fazer amanhã. Alguns estão tão apreensivos porque não aguentam mais esperar, Senhor. E eu oro por eles agora, porque se fazes esse tempo de espera como um mecanismo de preparação para o que virá, dá força ao cansado, Senhor. Renova a força do que está desanimado. Dá esperança ao desesperançado aqui esta noite. Traz a paz ao coração angustiado, Senhor. Que essa sensação de impotência, do que não sabe o que vai fazer, se transforme agora, Senhor, em uma sensação plena de confiança, de que tudo está em tuas mãos e o Senhor é quem cuidará de todas as coisas. Oh Paizinho querido, não queremos ser donos de nada, inclusive nem dos nossos problemas. Não queremos ser dono de nossas dores e de nossas necessidades de jeito nenhum. Nós queremos simplesmente ser teus servos e ter a tua presença, Senhor. Então eu lhe peço agora, como menor nesse ambiente, me uno à oração dessas pessoas. Quem estiver enfermo, Senhor, e clamando a ti por cura, que a tua palavra venha em resposta a esse clamor e traga cura para esse corpo doente, Senhor. Se esses corações aflitos já não sabem mais nem o que orar diante de ti, Senhor, que a tua palavra de consolo e conforto inunde suas almas famintas de esperança. Que esta noite seja renovadora de fé e de esperança para essas pessoas. Que sei, Senhor, que antes
de que o dia termine, antes de que a vida acabe, antes de o Senhor chegar a Jerusalém. A bênção virá sobre a vida daquele que crê apenas no ID, ainda que o ID seja contraditório daquilo que espera. Ah, Espírito Santo, então confirma isso em nossos corações. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor. Eu sei que Tu estás nesse lugar, então conforta os corações, no nome de Jesus. Se houver alguém aqui esta noite que queira entregar a sua vida nas mãos de Jesus e receber o perdão dos seus pecados, a salvação de suas almas, Ele morreu e ressuscitou por ti e te ama em todos os níveis. E se houver alguém aqui esta noite que ainda não entregou-se a Jesus e entende que essa é a sua oportunidade, onde você estiver, eu vou lhe convidar para você levantar apenas uma de suas mãos como um gesto indicador, dizendo: eu quero aceitar Jesus hoje como meu Senhor e meu Salvador. Se houver alguém aqui essa noite cujo coração latente está cansado de caminhar sozinho, cansado de esperar, e quer ter apenas a companhia de Jesus para te orientar e te dizer o que deves fazer, livrando-lhe dos pesos, das acusações. Se houver alguém esta noite que quer entregar-se a Jesus, basta levantar uma de suas mãos aí onde você estiver. Eu quero abraçar você. Alguém aqui essa noite que diz: eu preciso de Jesus, não posso mais ficar sem Ele. Onde você está? Onde você está? Quem é a primeira pessoa essa noite que vai dizer: eu estou aqui, Jesus? Estou cansado de ser acusado, largado, perseguido, abandonado, criticado. Enquanto essa canção é liberada, cria coragem. Eu insisto porque tua vida vale muito. Há mais alguém, há alguém aqui essa noite que queira entregar-se a Jesus? Onde está a primeira pessoa que vai dizer: eis-me aqui, eu sou esse alguém? Não sou um leproso, mas sou alguém que precisa de Jesus. Se tiver esse alguém aqui, meu último convite essa noite: não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Não deixe para amanhã. Há alguém? Se houver alguém, não rejeite agora. Eu queria que você colocasse a mãozinha sobre o ombro de quem está pertinho de você. Nós vamos terminar esse momento agora. Eu quero abençoar a sua vida. Depois que eu terminar essa bênção na sua vida, eu vou te pedir que você não saia correndo, abrace 5, 6, 8 pessoas e desce para jantar. O louvor vai tocar, mas enquanto o louvor estará tocando, você vai estar abraçando pessoas. Abraçado como você está. Creia no que eu vou te dizer agora. Agasalhe isso no seu coração. A Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Não me intitulo como tal, mas cito aquilo que o Espírito Santo vem me dado a citar. Em o nome do Senhor Jesus, que os céus resplandeça a sua luz sobre sua vida, que as portas do reino de Deus se abram sobre a sua casa, que os benefícios do Senhor venham sobre a sua vida, sim, e que o inferno seja impedido de atuar nos seus negócios, seja impedido de tocar em suas vidas, que o diabo não tenha liberdade sobre você e sobre tudo aquilo que você representa, que no nome de Jesus as bênçãos que estavam sendo impedidas pela falta do conhecimento de como tomá-las, sejam agora liberadas pela forma que você vai encarar e recebê-la. Que o Senhor abra os seus olhos para ver, abra o seu coração para crer. Que a sua semana seja maravilhosa, que o teu amanhecer seja renovador, e que os teus dias sejam dias de coragem, dias de festa, dias de transformação, e que o céu dos céus reflitam sobre você a sua glória, e possa assim reluzir a bênção do Cristo nessa cidade. Que Deus o poderoso estenda as suas mãos sobre ti e te dê a paz, que o rosto do Senhor brilhe sobre você e faça abundar em graça, em abundância de vida e vida com abundância, em tudo que és, em tudo que fazes. Uma semana de boas vendas, uma semana de bons negócios, uma semana de bom trabalho, uma semana de conquistas, uma semana de milagres. Aquele que crê e